Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aí da Imobiliária Vasconcelos. Esse projeto que vem para coroar os 28 anos da Imobiliária Vasconcelos e nada melhor do que trazer esse tipo de comunicação para termos uma aproximação maior e melhor com vocês, clientes. Já temos alguns episódios no ar aí, voltado para a proteção de patrimônio, entre outros. E hoje vamos falar sobre um tema super importante e um dos maiores motivos que levam os clientes até nós na imobiliária hoje, que é o financiamento imobiliário. E para isso, estou tendo a honra de ter aqui, não é ao meu lado, né? Na minha frente, dois convidados que estimo muito. Anderson Oliveira, corretor de imóveis aí há quase 20 anos, sócio fundador da Imobiliária Vasconcelos, formado em administração, entre outras expertises, e também a Laura Teixeira, sócia proprietária da Imobiliária Vasconcelos, corretora de imóveis, a mente brilhante que lidera aí o nosso projeto de financiamento imobiliário há mais de 12 anos. Há mais de 12 anos. Então, se você tem dúvidas, curiosidades e interesse pelo tema, você está no lugar certo. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Deixar o espaço para vocês dar o seu oizinho inicial aí. E o que o pessoal pode esperar desse episódio nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, né? Nunca sabemos quando eles estão assistindo. Deixa pra Laura falar primeiro. Eu? Muito obrigada pelo convite, pela convocação de nós gravarmos sobre esse assunto que, por mais que a gente sempre bata muito nessa tecla do financiamento ainda, temos muitas dúvidas no geral, o pessoal nos procura bastante para saber e esperamos que hoje conseguimos sanar as dúvidas dos clientes. Sabe que o que é interessante é o que o cliente que tem interesse por financiamento imobiliário, ele é único, né? Naquele momento, ele tira todas as dúvidas, mas aí existe mais uma imensidão de clientes, né? Que seguem tendo dúvidas para financiar os seus imóveis, né? É algo que é muito rotativo, né? Tu precisa aprender entre aspas, né? Mas entender a dinâmica naquele momento da tua vida e depois é a vida que segue. Né, tio Anderson? Isso aí, então. Mais um podcast, mais um tema. E são temas bem oportunos, né? Porque aquilo que eu bato muito na tecla, eu ouço muitas pessoas, e isso até na universidade hoje, eu insisto isso muito com os meus alunos, nunca achar as coisas, né? Eu já ouvi muitas pessoas falar assim, eu eu tinha interesse por aquela casa, mas me disseram que casa que forro não financia, casa com forro. Me disseram isso, me disseram aquilo, né? E a pergunta que eu faço é: quem te falou isso? Foi um engenheiro? Foi um corretor? Foi algum especialista na área que te falou isso? Não, não, me disseram, né? E esse me disseram é um alheio que não é do meio, não entende, né? E a gente vê que muitas pessoas deixam de realizar o seu sonho, muitas vezes né? desistem, porque me disseram, ela não foi até a fonte. E tem muitas pessoas que conseguem comprar imóvel, elas estão qualificadas, digamos assim, num termo mais técnico, né? Elas estão, são prontas para comprar e elas não sabem muitas vezes. E tem medo. Eu tenho medo, fazer um financiamento por muitos anos, né? A longo prazo. Mas se ela paga um aluguel, ela vai pagar aluguel por longo prazo também, né? Mas aí imagina eu assumir um compromisso do financiamento se eu me desempregar. Tá, mas se tu aluga, tu vai precisar continuar alugando também, né? Por outro lado, se tiver um imóvel, tu tem um patrimônio que já vale mais, tu já pagou, já quitou, ou seja, daqui a pouco se tiver que vender ele, tu vende, tu tem um dinheiro, um patrimônio ali que é teu, né? Então, então a gente tem esse trabalho de orientar as pessoas, e uma das coisas que a gente mais faz durante o dia, a semana, o mês, é conversar com as pessoas, é orientar, esclarecer dúvidas, tirar as dúvidas, né? E o recado que eu já deixo de início é: não fique no acho, não fiquem achando que por isso, por aquilo me disseram. Vai na fonte, você não tem nenhum custo para chegar até a Imobiliária Vasconcelos, né? Não tem nenhum custo de hora de atendimento conosco, nós estamos aqui, né, com muita boa vontade, somos profissionais especializados para esclarecer exatamente o que ele precisa saber para poder financiar, saber se pode financiar ou não o imóvel, né?
tanto pela questão do cliente em si, se ele tem condição, quanto se o imóvel dele é apto ou não. Exatamente. Até pulando um pouco, né? Porque eu quero ouvir de vocês como é que surge o financiamento imobiliário dentro da imobiliária. Quem é que chegou primeiro, se foi o financiamento ou se foi a Laura, né? Na imobiliária. Mas um detalhe interessante para não perder o gancho nessa questão do financiamento, já de arrancada para o pessoal, é que não necessariamente eles precisam estar comprando o imóvel deles da prateleira da imobiliária, né? Comprando na imobiliária para financiar aqui. Se tu que tá assistindo aí, tá comprando o imóvel do teu vizinho, na rua da tua casa, que não está à venda na imobiliária, mas essa pessoa quer financiar aqui, é possível desde que imóvel e comprador e vendedor sejam aptos, correto? Exatamente. Outra frase que eu ouço muito, né? Eu não encaminhei com vocês porque o imóvel não estava à venda com vocês. Mas não precisa estar à venda o imóvel Sim. conosco, né? Uma coisa é o imóvel que nós temos para venda e porventura essa pessoa venha comprar, esse cliente venha comprar através do financiamento. E outra coisa é a pessoa que quer financiar o imóvel, ele tem um terreno e ele quer construir um terreno próprio, ou ele tem um parente, um amigo, ou até mesmo um outro corretor com outra imobiliária, ele quer comprar, mas ele precisa encaminhar o financiamento, né? E o nosso grande diferencial é que nós, como imobiliário, e como despachante imobiliário, a gente domina muito a parte de documentação. Então a gente consegue dar um suporte muito bom, muito grande para quem vai financiar, seja a construção, seja o imóvel. Nós conseguimos já orientar em várias questões pela nossa expertise com uma imobiliária. Laura, eu sei que para as pessoas é difícil de entender, porque quando eu falo assim que eu tenho 11 anos de imobiliária, tu tem 12 anos, as pessoas olham para mim e dizem, mas parece que tu tem 20 e poucos anos. Como que tu está há tanto tempo? Mas é a verdade, né? Eu quero que tu conte pro pessoal aí como é que surgiu essa tua história para com a Imobiliária Vasconcelos, como que a imobiliária surge na tua vida aí e o financiamento também, né? Porque as pessoas, elas têm ainda acreditam muito que se elas querem fazer um financiamento, vamos dizer, pela Caixa, né? Por exemplo, que ela tem que ir até o banco. Então, deixar tu colocar a galera nesse universo aí, eles entenderem como a Laura tá aí há mais de uma década nesse projeto aí e a dinâmica de funcionamento, né? Do financiamento imobiliário. Sabe, Alexandre? Bom, a gente se conhece de uma vida, né? A gente foi colega Verdade. no colégio ensino fundamental. Nós somos colegas da faculdade, nós trabalhamos juntos há muitos anos, Nunca brigamos, né? Nunca Olha tivemos aí, ó. nenhum Viu tipo de só? desentendimento. E assim, eu já fazia faculdade e era aluna do Heraldo. Não era uma boa aluna, confesso, né? Sempre de matar muita aula. Não era a melhor aluna. Não era, inclusive eu nem era presente nas aulas, né? Turista. E eu estagiava no Banrisul. E no Banrisul eu tive um primeiro contato com o financiamento habitacional. Mas era, assim, algo muito distante, porque não era a parte em que eu trabalhava. E eu achava muito complicado, né? Porque também não conhecia documentações de imóveis e tal. Saí do Banrisul, né? Fui trabalhar por alguns dias na Caixa, fui contratada para trabalhar na Caixa. E eu não me adaptei lá no serviço. E até que um dia eu via muito o Heraldo e o Anderson cruzando. Eu não conhecia o Anderson. E um dia o Heraldo entrou e eu pensei assim, vou perguntar pro meu professor se ele não me indica para algum lugar. E o Heraldo me olhou e disse assim, Laura, tu não quer trabalhar comigo? E eu disse, quero. E o Anderson estava junto e me disse assim, quer? E eu digo, quero. Tá, mas, né, tu não quer saber o que tu vai fazer, o que tu vai ganhar? Eu digo, não, eu quero. Tá, então vai lá na imobiliária. Eu digo, tá, já vou pedir demissão e já vou na imobiliária. Pedi demissão, aquilo foi uma quarta-feira. No dia 30 de maio, no dia 31 de maio, eu comecei a trabalhar na imobiliária, uma quinta-feira. E eu não tinha esse contato direto com a habitação, e naquele momento em que a gente teve a conversa inicial, foi me dito que seria para trabalhar a habitação.
E eu nunca fui muito medrosa, assim, para serviço. Eu, na hora, aceitei tudo, né, da forma que teria que vir. Posso dizer que essa proposta foi a melhor que eu recebi, né? Tanto que já tô há mais de 10 anos, há 12 anos na empresa. Tenho meus companheiros de serviço que me acompanham há muitos anos. E a habitação, ela é muito legal para mim. Ela é uma parte do meu trabalho que eu considero muito legal, porque tem muita gente em que eu já fiz o financiamento habitacional e eu vejo o carinho das pessoas por mim, né? Porque elas consideram, ai, a Laura fez, a Laura conseguiu que eu comprasse o meu imóvel. Na verdade, eu sou um instrumento para isso, é como eu considero. Mas é tão legal a gente ver o carinho que as pessoas têm depois que a gente consegue, tanto na parte da venda, na parte da locação também, mas o carinho que as pessoas têm por mim pelo habitacional é muito grande. E é muito gratificante o que a gente faz, tá? Em todos os segmentos, mas esse é uma parte que eu tenho um carinho muito especial e eu gosto de fazer o habitacional. Ele não é um processo fácil de ser feito, mas é algo que eu gosto bastante. E acaba que, para a questão da imobiliária em si, Anderson, acredito que foi uma decisão muito importante dar início, né, a essa questão do financiamento imobiliário, porque, bem ou mal, exige uma estrutura, tanto que, né, acabaram agregando mais a Laura como profissional no projeto, então existe, digamos, um acreditar na ideia, né, antes que ela venha acontecer. E vocês também tiveram um período onde essa demanda de financiamento, ela era muito aquecida na cidade, né? Que era, acho que, o surgimento do programa Minha Casa Minha Vida, é isso? O surgimento, ele foi ali pro meados de 2005, Quando eu entrei na imobiliária, a gente já fazia o Minha Casa Minha Vida. Tava começando, né? E eu cheguei em 2005 em Caçapava. Então tava começando, a gente começou a trabalhar e surgiu esse convite da Caixa pra gente ser correspondente de Caixa. E o foco sempre foi entregar a solução para o cliente, né? Nosso foco não era ser correspondente de Caixa. Nosso foco era a gente ter na mão um processo que a gente pudesse agilizar dentro daquilo que cabe a nós, né? Fazer e a gente não depender de terceiros. Então acho que a gente até começou alguma coisa no início ali, antes da Laura, mas precisava de alguém que desse mais atenção, né? E a Laura, por já estar dentro do banco, já tá tendo essa experiência, né, dentro do banco, e então a gente convidou a Laura, né? E foi bem rápido, né, Laura? Muito. E antes que nós processássemos a ideia, ela já pediu demissão, né? Não teve tempo nem Agora não tem volta nenhuma agora. das partes se arrepender. Não tem volta agora. E a gente começou esse processo. E a gente começou, né? E foi uma experiência muito legal. Hoje já estamos aí há 12 anos, mais de 12 anos, como correspondente Caixa. Acho que quase 14 até, quase 15. E a gente já fez muito financiamento. A gente tem hoje uma expertise muito grande na área de financiamento. Por isso que eu digo assim, quando alguém quer financiar o imóvel, né? Ele tem que ir na fonte do problema. Do problema não, na fonte da solução, da informação, né? Tem que atacar o problema de frente, né? Então, a gente tem aí já quase 15 anos como correspondente Caixa, muitos imóveis na cidade foi financiado conosco, muitos imóveis já foi construído através, né, de nós aqui, e tudo isso passou pela mão da Laura, né? Então, é legal, como a Laura falou, é gratificante que a gente anda na cidade, né? Tu vê, pá, essa casa foi financiada conosco, essa aqui foi construída conosco, né? Então a gente tem Laços de amizade que são construídos também, né? Exatamente. Então, assim, e aquilo que eu digo assim, eu pra mim, eu não tinha essa clareza lá no passado, mas hoje eu tenho, né? E que eu tenho que, pra mim, fazer sentido as coisas, né? Então, no momento que algo faz sentido pra mim e tá dentro, alinhado com meus valores, dentro da minha missão de vida, aquilo gera uma satisfação, uma gratificação. A gente fica agradecido por isso, né? E esse processo da Caixa, para nós, para mim, tá alinhado. Então, é algo que a gente tá... eu digo, por trás pessoas que têm sonho, expectativa, estão casando, né?
pessoas que a gente acompanhou todo o processo de casamento, por exemplo, estavam pensando em casar, já estavam construindo, comprando um imóvel, aí se casaram, aí depois tiveram filho, aí venderam o imóvel, nós vendemos o imóvel para eles, aí eles financiaram para um outro imóvel, e a gente vê hoje, né, pessoas que ao longo de 10, 12, 15 anos, já estão num nível, um patamar lá em cima de vida, né? Consolidado, com filho e tal. E a gente olha assim, nossa, aquela desde o primeiro imóvel foi nós que fizemos, né? Então isso é legal, isso é gratificante, né? Então isso é recompensador. E, né, por outro lado, a nossa empresa, o nosso CNPJ, né, ele, para poder ser correspondente caixa, tem um CNPJ que tem que ter uma boa reputação, tem que estar em dia com todas as negativas, né? Os profissionais que atuam têm que ter certificação, as mesmas certificação praticamente, boa parte, não todas, mas algumas do que os bancários têm. Então a gente Periódicas, né, tem uma também. qualificação também que o correspondente tem que ter e que nós temos, né? Então, isso tudo faz com que a gente tenha know-how hoje, né? Tenha uma estrutura para oferecer e, acima de tudo, a experiência, né? De chegar e orientar o cliente e saber como conduzir aquela negociação. Não a negociação, mas aquele financiamento naquele formato que o cliente está precisando fazer, né? E hoje, na prática, assim, o cliente ou a pessoa que está nos assistindo nesse momento, ela tem interesse em fazer o financiamento imobiliário. Ela não tem nem o imóvel ainda à vista. Qual é a recomendação? Qual é o primeiro passo? Como que ela dá o start aí nesse projeto de aquisição de um imóvel financiado? Qual é a sugestão que... Eu vou responder como corretor e não como correspondente, né? A primeira orientação que nós damos, que eu dou para o cliente, é o seguinte: quando alguém nos chama para saber como funciona o financiamento, é pergunta, né? Como é que funciona o financiamento? O primeiro passo é entender o contexto da pessoa, né? Saber qual é a renda bruta dela, né? O quanto que ela ganha, o quanto que ela comprova de rendimentos, a renda familiar, né? Ou seja, se ela é casado, se ela tem um companheiro, né? Uma companheira, pode se juntar essa renda e entender Sim. qual é a renda que eles conseguem comprovar para fins de financiamento. A partir dessa renda que a gente identifica como sendo renda comprovada, a gente pega o CPF entre o casal que tem a maior idade, né? Ou a pessoa, se for só ela, mais o CPF dela, e nós vamos fazer uma simulação de financiamento. Então, existem algumas perguntas que a gente faz: se ela já utilizou alguma vez o financiamento, se ela já foi beneficiada com o FGTS, se ela tem imóvel no nome dela, imóvel urbano, né? Se ela já teve a carteira assinada. Se ela já teve a carteira assinada. Então, isso é informações, por quê? Porque se a pessoa tem um imóvel já no nome dela, existe uma linha que ela consegue financiar e outra não, né? Sim. Se ela já usou o FGTS, isso pode ser uma informação importante, que se ela quiser usar novamente, pode ser que ela não consiga usar. Para a habitação, né? Para a habitação. Então, algumas perguntas, essa renda, entender a renda dela, que ela consegue comprovar, e a gente faz uma simulação. E aí, a partir disso, nós vamos entender qual é a linha que ela se enquadra, né? E o quanto ela consegue financiar, para ver se está dentro daquilo que ela imagina. Muitas pessoas, elas vão dizer: não, mas eu queria... é muito pouco para mim, né? Financiar. E eu achei que financiava mais. Ou existem pessoas que têm uma capacidade boa de financiamento, que ela consegue liberar uma parcela boa, mas ela entende que não, que é uma parcela alta, eu não me arrisco financiar um valor desse, né? Me comprometer com a parcela desse valor, né? Nesse momento, a gente também trabalha a questão da entrada, que é necessário no financiamento. Hoje o financiamento é 80% do valor do imóvel. Então, a gente orienta quanto à questão da entrada, como funciona, que ela pode usar o FGTS dela. E aí, a partir disso, ela vai entender o quanto que ela consegue financiar. Esse é o primeiro passo, né? Ela entendendo quanto que ela consegue financiar, aí ela vai ver se ela já tem um imóvel em vista, ela vai ver se está dentro ou está fora, se ela consegue fazer esse negócio ou não. Ou se ela não tem nenhum imóvel em vista, ela vai entender: olha, estou entendendo que até tal valor é um imóvel que dentro do valor que eu vou dar de entrada, mais que eu consigo financiar, o teto que eu consigo pagar é X. Então ela sabe qual é o valor do imóvel que ela consegue buscar no mercado, né, para comprar.
Então, basicamente, a conversa inicial é essa. Então, primeira etapa, fazer o Simulado. o simulado para saber com a renda dela o que é possível ela comprar e para o que ela quer comprar, quanto que ela precisa ter de entrada. Isso, exatamente. Então, antes de qualquer coisa, a pessoa já tem que ter essa O leitura. primeiro passo é fazer um simulado, para ela ter noção, né? A partir daí, ela pode ter algum imóvel em vista ou não. Ou não. Se ela tiver, ela vai fazer aquele comparativo. E também o imóvel que ela tem em vista tem que estar em condições Exatamente. de ser financiado. Porque às vezes ela tá lá, ela viu um imóvel lá de 300 mil. E ela quer saber, ela vem a gente ouve muito essa pergunta, quanto que eu preciso ganhar para financiar esse imóvel? E não é essa a lógica. A lógica é, a partir do que tu ganha, quanto que tu consegue financiar. Então, a pessoa lá quer financiar um imóvel de 300 mil. Então, se a entrada é 20%, ela tem que ter 60 mil de entrada. Ela vai financiar 240. A gente vai fazer uma simulação. De repente, ela não consegue os 240, ela consegue 150. Então, vai faltar aí mais 90 mil reais, né? Aí ela vai se dar por conta, não, então não é para mim, nesse momento, né? Preciso de comprovar mais renda. Se a pessoa tiver algum financiamento, às vezes a pessoa, eu tenho meu carro financiado, isso impacta no financiamento. Então ela vai ter que se programar, vender o carro, quitar o carro. Eu lembro que quando eu fiz o meu financiamento, a Laura que organizou para mim, de repente tu vai lembrar, tava com tudo pronto, chegou na hora, o histórico do meu cartão de crédito naquele período foi o que comprometeu uma parte da minha renda. Aí eu tive que ir em busca, né, de um valor de entrada a mais que estava fora do que eu vinha esperando, justamente por isso, né? Sim. E por isso que muitas vezes a gente vê as instituições financeiras e até os educadores financeiros falar tanto da questão de comprometer a renda, né? Porque tu vai lá, vai fazer aquisição de um veículo. Aí tu comprometeu ali 30% do teu orçamento com a parcela do teu veículo. Se tu tiver pretensão de financiar um imóvel, vai trancar. Não vai conseguir. Laura, até tu me corrija se eu estiver errado, mas eu vejo assim, ó, pelo menos quando eu tava mais na linha de frente da venda de imóveis, eu percebia que muito das pessoas que queriam financiar, elas vinham, digamos que inspiradas por alguém, né? Os pais dela haviam comprado o imóvel financiado, ou um amigo, ou o irmão, cunhado comprou financiado, e aí ela vai modelar, né? Sim. Aquela pessoa. O que a gente poderia, assim, ó, não precisa nem te aprofundar muito, assim, porque eu sei que às vezes a gente é pego de surpresa nas informações. Mas o que mudou, assim, nesses 10 anos, assim, do que era o financiamento ali 10 anos atrás, de facilidades, seja de subsídio, né, que as pessoas perguntam muito, de valor de entrada, e o que é a situação atual hoje, assim? Assim, Alexandre, mudou muito, muito mesmo. Tanto que quando eu iniciei o serviço na parte da habitação, a gente juntava os documentos do cliente, encaminhava para a Caixa e basicamente era a Caixa quem fazia todo o processo, né? Sim. Hoje em dia é tudo conosco, o cliente só vai realmente à Caixa no momento de assinar o contrato, que é na finalização. Como a gente tem programas que são subsidiados pelo governo, a cada troca há alterações. A gente viu até pelo nome do programa, que mudou de um governo para o outro, né? E as pessoas sempre chegam nos dizendo assim, era tão fácil, e agora tá tão difícil. E a gente vê que hoje em dia as pessoas elas já não têm mais aquela questão de guardar recurso, né? Sim. Eles já não têm aquela educação financeira que eles tinham antes. Hoje em dia o pessoal prioriza mais a compra do carro, a compra do imóvel. A gente vê que já não é o sonho do brasileiro como sempre foi, né? E isso realmente é algo que tem impactado, porque acaba que o mercado fica um pouco enfraquecido. Não, quando isso tem uma baixa, acaba o governo fomentando para dar um giro maior. E na nossa cidade a gente já não tem mais tantas opções disponíveis. O que tu comprava sem entrada, hoje tu já tem que ter um percentual de entrada. Quando a gente iniciou a habitação, a entrada começou em 10%, né? Agora foi a 30%, agora estamos em 20%. O financiamento, ele chegou, tinha uma época em 2010 que... Se vocês estiverem com calor, vocês me avisem que eu ligo. Tá. Que financiava 100% do valor. Sim. Claro,
baseado na avaliação, né? Sim. É uma coisa de deixar claro já aqui. É sempre baseado na avaliação da engenharia da Caixa. Então, eu estou comprando imóvel por 300 mil. Se um engenheiro da Caixa chegar lá e avaliar em 280, para fins de financiamento, para liberar recurso, o banco vai liberar 80% sobre os 280. Sim. Isso significa que o imóvel vale menos? Não, isso significa que o engenheiro avaliou a menos. É isso, né? Que pode também, daqui a um pouco, chegar um outro engenheiro e avaliar um pouco mais. Porque existe uma variação de mercado que pode ser um pouco para mais, um pouco para menos. Então, essa variação pode acontecer porque é uma lógica do mercado. Não significa que a gente já viu, né? As pessoas chegam aqui, mas eu tô comprando um imóvel por 300 mil, o engenheiro chegou lá e avaliou em 280, quer dizer que não vale, então, né? Ou a pessoa tá vendendo um imóvel de 280 mil, de 300 mil, vamos usar o mesmo valor, e um engenheiro chegou lá e avaliou em 320, aí chega o dono questionando, né? Ah, mas então eu tô dando meu imóvel, tô perdendo 20 mil. Não, significa que o engenheiro avaliou em 320, porque existe uma avaliação de mercado que é admitido, isso, uma avaliação, então pode acontecer. Mas chegou a financiar 100%. Então, se a pessoa estivesse comprando um imóvel de 200 mil e o engenheiro chegasse lá e avaliasse em 200 mil, ele conseguia financiar os 200 mil. Ou seja, ele teria uma despesa somente das despesas da ITBI, avaliação do engenheiro, despesa do banco e registro, né? Depois ele foi para 90%. A pessoa tinha que dar 10%. Depois caiu para 30%, né? 70% do financiamento. Hoje ele tem 80%. Então isso houve essa variação. A partir da pandemia, houve um poder de compra das pessoas, né? Porque os preços aumentaram, se ajustaram, né? Alguns preços voltaram, outros não. Então, houve um mexe aí de que o poder de compra das pessoas diminuiu, né? E aí entra também o que a Laura tá falando, que acho que nós já conversamos, acho que tem outro podcast, né? Os hábitos mudaram, né? Uma pergunta para o Alexandre. E outra questão também, que é bem importante a gente ressaltar, que cada financiamento é diferente um do outro, tá? Bem como tu disse, Alexandre, às vezes, o meu cunhado financiou tanto e a gente tem a mesma renda, mas a idade de um é diferente do outro e isso também impacta. Ou uma pessoa que já teve os 3 anos de carteira e tem um desconto na taxa, e a outra pessoa vem se baseando nisso, é muito individual, né? Então, às vezes, quando tu consegue para um de uma forma, não significa que para outro tu vai conseguir, porque não é exatamente uma regra. Sim. É algo do perfil da pessoa. Então, já por isso a gente pede primeiro essa conversa conosco antes da busca pelo imóvel ou de qualquer negociação fechada. Porque às vezes tu fecha um negócio te baseando no que a outra pessoa fez e para ti não dá da mesma forma, né? Outra coisa importante de falar que também às vezes as pessoas questionam, tá, mas assim, a minha irmã em Cachoeira do Sul lá, ela paga R$80 por mês e comprou um apartamento novo. Vocês não têm essa linha aqui? Por que vocês não têm? Eu quero essa linha. Então, aí ele quer ir na Caixa para ver se a Caixa tem. E o que acontece? Existem diferentes faixas de programa Minha Casa e Minha Vida. Essas faixas são, por exemplo, tem uma faixa que é a prefeitura faz um cadastro das pessoas que eles entendem que são carentes, que estão cadastrados lá na assistência social, que eles recebem Bolsa Família. E aí vem o recurso do governo e a prefeitura vai fazer a gestão da construção de um condomínio lá, horizontal, vertical, um prédio, e ele vai selecionar as pessoas que eles vão dar entregar esse imóvel. E a pessoa vai dar lá R$80 por mês, R$140 por mês, e ele vai ter a casa dele. Isso é um tipo de programa Minha Casa Minha Vida. Existe um outro programa Minha Casa Minha Vida que pega uma construtora, por exemplo, aquela fugiu o nome agora, uma RMV, né? Uma RMV é uma construtora que ela se cadastra junto ao banco, né? A Caixa, e ela tem recursos e tem certos benefícios, né? Por estar construindo algo de interesse público. E quem comprar esse imóvel vai ter certas vantagens, subsídios e taxas, etc e tal também. Isso é um outro programa Minha Casa Minha Vida.
E existe o programa Minha Casa Minha Vida, que é o que nós temos aqui. O que que acontece? Santa Maria, mas como é que Santa Maria teve um subsídio de 17 mil e Caçapava não tem? Porque conforme o número da população da cidade, existe diferentes valores de subsídio. São Então, por exemplo, faixas, né? são faixas de subsídio. Então, Caçapava, o teto é 17 mil. Santa Maria, Porto Alegre é 47 mil. Um exemplo, tá? Eu não estou atualizado quanto aos subsídios. Então, conforme a cidade, a região, ele tem esses diferentes... E conforme o perfil do cliente E também. conforme o perfil do cliente. Exato. Quanto o cliente ali vai fazer um cadastro, fazer uma simulação. Conforme a renda dele ali, vai mudando o subsídio, vai mudando a taxa de juro. Então, ele altera. Então, não é fixo. Ele é pelo perfil da pessoa. Eu sei eu sei. Eu imagino, porque quando eu era um senhor casado, que eu fui fazer uma simulação de financiamento, na época, isso acho que deu, eu não vou saber de cabeça, mas deve ter dado um intervalo aí de, sei lá, 5, 7 anos de uma situação para outra. Na primeira situação, era eu e a minha excelentíssima fazendo financiamento imobiliário. Tinha um valor de subsídio, assim, por exemplo, 13 mil reais, 15 mil reais nessa média. E 2 rendas para chegar no valor específico do imóvel. Os anos se passaram, eu já não era mais um rapaz casado, fui fazer a aquisição do meu imóvel, era uma renda só, e o subsídio, não quero estar sendo injusto, mas se eu não me engano, ou não teve, ou foi coisa assim de 3 mil reais, tipo, um valor bem menor. Então, além da questão do subsídio da região, digamos assim, tem mais a questão do perfil do cliente, né? Do cliente, exato. Porque quanto maior a renda do cliente, menor o subsídio é. Em alguns casos, nem tem o subsídio. E também a gente tem a questão do imóvel usado, que não tem o subsídio tão alto quanto uma construção ou um imóvel novo. Tecnicamente, esse subsídio seria uma ajuda, um fomento do governo para facilitar a tua compra, seria isso? Que assim, o que acontece, quando alguém compra um imóvel usado, o que tá gerando ali? Uma ITBI, o Imposto de Transmissão de ITBI, que é o Imposto de Transmissões de Bens Imóveis, né, que paga na prefeitura, uma despesa na caixa, um registro, uma intermediação de uma imobiliária e termina por ali, né? Quando há uma construção, ou pela construtora, ou a pessoa constrói, ele tá pegando dinheiro, ele tá indo no comércio, ele tá gastando no comércio, ele tá contratando o pedreiro, o consultor, que vai ter os funcionários dele, o eletricista, o vidraceiro, o pintor, o hidráulico. Então, movimenta-se a economia numa construção. Então, o governo sempre vai incentivar a construção, a nível de Brasil, essa política, porque é onde absorve a grande maioria da mão de obra não qualificada, né? Apesar de precisar de qualificação para a construção, mas ele é onde existe uma demanda muito grande pela mão de obra, né? E de forma imediata. Então, o governo liberou um subsídio, um programa hoje. Daqui a 2 meses, a 3 meses, isso já está refletindo na economia, a nível de Brasil, né? Então, o governo sempre vai incentivar a construção ou a compra do imóvel novo, porque existe esse fomento. Ou a pessoa vai construir em terreno próprio, vai comprar o terreno e construir, ele vai movimentar a economia, ou se ele comprar um novo, é uma construtora que está empregando, comprando, gastando, né, pagando imposto. Então, isso gera um movimento na economia. E de todos os processos de financiamento que tu encaminhou, assim, Laura, o que tu viu que mais surpreendia as pessoas? Né? Essa é uma das perguntas e talvez para ambas tu vai ter a mesma resposta. O que mais deixava as pessoas surpresas? E segundo, o que mais impediu as pessoas de realizar um processo de financiamento? Eu vou fazer essa pergunta triste para depois a gente tentar, até fugindo um pouco do que era a minha ideia inicial, a gente tentar ir etapa por etapa da simulação até a compra do imóvel. Então, essas duas. Quais são as maiores surpresas, né, que as pessoas têm e o que mais atrapalha ou mais impede elas de financiar? Eu te digo assim, né? As surpresas em si, eu acho que é muito pela questão do tempo que demora. O pessoal acha que é uma burocracia, que é uma vida para fazer,
E na verdade não é. É relativamente até bem rápido o processo de financiamento. Se rolar tudo certo, bem rápido quanto? Máximo do máximo atrasado 60 dias. Tá, top. E também em relação a valores. Porque às vezes as pessoas ou elas vêm com uma expectativa muito alta ou muito baixa e se surpreendem na hora que a gente mostra que elas realmente podem. Né? De compra ou de parcela, ou de ambos? De ambos. Assim. Também temos as surpresas desagradáveis, que às vezes a gente pega uma pessoa que tem tudo para dar certo e chega na hora, não dá. Acontece. E eu te digo que eu sofro muito cada vez que isso acontece, né? Tu lembra quando foi o teu? Sim. Foi um sofrimento muito grande, porque a gente pega aquela relação com o cliente, né? Se torna um relacionamento, porque é 30, 60 dias no máximo, mas é aquele tempo que tu sabe que aquela pessoa tá naquela expectativa por aquele sonho, a gente se põe no lugar dos outros. Eu fiz financiamento para mim e pro meu esposo, né? Eu sei como foi, não foi uma coisa... Eu não era tão experiente, digamos assim, no financiamento. Não foi do jeito que a gente planejou, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Então, eu me coloco muito no lugar dos clientes quando vou fazer o processo de financiamento. Acho que isso também para nós é algo que é um diferencial, porque às vezes eu fico triste quando não dá certo e fico buscando até a gente conseguir que dê, né? Eu não sossego muito. E assim, Alexandre, é tão bom quando a gente consegue assinar. Bah, tá maluco. Né? É tão legal, assim, a gente vê a realização das pessoas mandando fotos, mandando mensagem, agradecendo, vindo até a imobiliária. Eu já ganhei muito presente de cliente, né? É muito legal mesmo. Até um detalhe interessante de tu falar da assinatura, que foi uma das coisas que mais me impactou no dia da assinatura, além da quantidade de papel que tem que assinar. E que agora se torna bem relevante essa informação, foi a questão do seguro, né? Sim. Que eu fiz todo o processo ali, pegamos todas as simulações, teve algumas alterações ali em função de alguns impedimentos que eu tive na época, mas no dia da assinatura eles te explicam, provavelmente tu já tinha me explicado, mas no dia foi bem impactante para mim, porque eles explicam que numa ausência, né, se tu vem a partir... aquele teu seguro, ele cobre, né? E agora, recentemente, em função dessas tragédias aí que aconteceram no Rio Grande do Sul, a questão das enchentes, né? Tem muito seguro ali. Não sei se é desde o início, mas pelo que eu vi, os mais recentes aí, tem mais uma proteção. E é de extrema importância, porque como tu falou, tu tem um envolvimento muito grande, até porque a pessoa ela abre a intimidade dela para ti. Qual o valor que ela tem disponível, guardado para entrada no imóvel. Então, ela já te contou ali as economias dela. As pretensões, né? O sonho, eu preciso que tenha assim. Tu tem acesso à renda da pessoa. Eu tenho um filho, né? Agora, a Laura falou uma coisa e é importante ressaltar. Pessoa com vida enrolada não financia. Nem compra quem compra, nem quem vende. Né? Defina vida enrolada. Vida enrolada não paga a conta. Ah, sim. E por menor que seja. Restrições ali. É uma lojinha que eu devo ali. E não somente as restrições, como os comprometimentos, né? Com outros créditos, até aqueles créditos pessoais que tu pega direto no caixa eletrônico também. E mais, a vida. Eu era o recordista desse empréstimo aí. E mais, assim, e não é só a questão da conta que ele não paga, do telefone, de uma loja. Às vezes é um detalhezinho de uma declaração lá da Receita Federal, do INCRA lá, que ele não fez, ficou uma pendênciazinha ali, tranca. Vendedor e comprador, né? Não adianta pensar que é só o comprador que precisa estar com a vida resolvida. Exatamente, vendedor e comprador. Vendedor também, principalmente, né? Porque o comprador que está indo pro financiamento, ele já está sabendo mais ou menos, né? Já se prepara e se organiza. Mas vendedor principalmente, né? Então não vai, assim, não vai. Vida enrolada não vai. Então, isso, como a Laura falou, vendedor ou comprador. Tá devendo, tá em SPC Serasa, seja o valor que for, não pode contar a história que for. Tá no CPF da pessoa, não vai, né? Uma declaraçãozinha do INCRA, do INTR, que ficou lá, uma diferencinha de... Aconteceu comigo. Eu achava que tinha o desconto do bom condutor, paguei o PVA com desconto, que vinha opção, né? Com e sem. Paguei e ficou. Quando eu fui vender o carro, eu descobri que tinha pendência de R$234 e eu não consegui identificar o que era. Aí foi porque eu tinha levado multa de pardal, aí eu não me enquadrava no bom condutor,
Eu paguei achando que me enquadrava e aquele valor ficou pendente. E aquilo não aparecia em lugar nenhum. E a gente só descobre quando precisa, E né? só descobre quando precisa. Então não adianta ficar brabo, chateado, tem que ir lá e resolver. Sim. Então tem que dar uma olhada no CPF lá, né? A pessoa já se dá, ó, eu devo, não devo em algum lugar, vai lá, acerta, resolve, porque senão dá problema. Então, fazendo um passo a passo, acordei, louco da cesta, como diz o gaúcho, quero financiar um imóvel. Primeiro passo, vou até a imobiliária, E faz um simulado. faço o simulado. Fiz o simulado ali, descobri que com a minha renda, vamos colocar aí hoje qual é o valor mínimo? 190 mil ou não tem valor o máximo? Não, Como é o que é? mínimo pode ser menos. Tá, e o máximo que se enquadra na minha casa da minha O vida? programa Casa da Minha Vida até 190 mil se Isso. enquadra num tipo de É por juro faixas. menor. É uma faixa até 190 mil, depois é 350, né? Isso. Tá, beleza. Pelo que eu andei vendo, 190 mil já tem imóveis na cidade hoje aí Tem. que se enquadram. Beleza. Então vamos comprar um imóvel de 190 mil, descobrir que a minha renda permite. Eu terei que ter disponível ali 38 mil reais para dar 38 mil entrada. reais, 38 mil. Ok, beleza. Esses 38 mil reais eu entrego na mão de vocês? Não. 38 mil reais. Que momento que eu entrego essa grana para quem? Bom, aí depende da negociação. Ah, sim. A pessoa vai dar lá, eu tenho os 38 mil reais, eu quero garantir o meu negócio. Eu quero. Aí o financiamento tem. É que a gente entra em dois ramos, né? É, Se for uma venda da Imobiliária Vasconcelos com encaminhamento para o financiamento com o correspondente da sim, sim. Vasconcelos, a gente vai fazer um contrato de compra e venda, Mas assim, qual ó, combinar a data do pagamento da entrada. Beleza. Se for somente o financiamento, tu acordou, Comprei do tu vizinho. resolveu tu quer comprar do teu vizinho, isso vai ser só no dia da assinatura com a Caixa ou um acerto entre as partes. E se eu quiser... Então, por exemplo, vocês estão encaminhando financiamento. E eu combinei com o meu vizinho que eu vou dar o meu carro, que vale 38 mil como entrada. Segue o baile. segue o baile. Beleza. Numa conversa rápida, como tu vinha assim, mais simplificada bom, financio 190 mil, o imóvel 190 mil, financio 152 mil, ok. A Caixa vai me liberar os 150, aliás, pra mim não. Tem Para um o crédito vendedor. que vai ser pago ao proprietário, né? Ao Tá. vendedor. 38 mil até o dia da escritura do banco tem que quitar. Ah, sim. Mas eu vou dar um terreno de 20 mil e vou dar 18 mil. O vendedor assinando a quitação. Vou dar um carro. A entrada vou é dar um um carro. entre as Vou partes. dar um carro 38 mil, ok. Em- Eu tenho FGTS, eu consigo usar 30 mil. Beleza, 30 mil de FGTS, falta 8 mil. Tá, mas É. vamos com calma. Até tu falar em FGTS, eu podia negociar de várias formas. Sim. A partir do momento que tem esse FGTS, aí nós temos um novo evento novo que cenário. é como esse FGTS Exatamente. vai chegar na conta do cara que tá me vendendo. Exatamente. Aí ele vem via Amarrado no financiamento. no contrato. No financiamento. Tá. Isso aí. Beleza. Então seguimos o baile aí. Tá, então ele vai liberar 152 mil reais pra ele e até o dia da escritura ele tem que pagar 38 mil. Tá, não, mas deixa eu indo porque Tá, vai a gente explicar já muito tá rápido. acordado o valor da entrada e o valor de financiamento. Show, beleza. Próximo passo Trazer a documentação de todo mundo. completa, isto, para uma análise. Comprador ou compradores, se for o imóvel, casal, Isto. do imóvel e do vendedor. Ou vendedores também, Tá. se tiver cônjuge. Beleza. Aí começa Chega pra mim o essa teu trabalho. Isso, chega para mim a documentação. E eu Tá. na expectativa que dê tudo Nesse exato certo. momento, eu não dou nenhum positivo ou negativo para o cliente. O que eu faço? Pego toda a documentação, faço uma análise bem detalhada, bem pessoal, né? Uhum. E faço os cadastros via sistema. E entra a parte burocrática desse sistema. E dentro do sistema, eu vou pedir o crédito. Eu vou dizer, olha, o Alexandre, né? Isso tudo é digitado. O Alexandre quer comprar este imóvel de tal valor, com tal entrada e tal parcela. Tá. Pode. E o sistema da Caixa vai me dizer, pode ou não pode. Se ele me der uma pré-aprovação, tá? Uhum. Nós vamos para o próximo passo. E até agora o Alexandre não gastou dinheiro. Até agora o Alexandre não gastou dinheiro Beleza. e a Laura não apresentou nenhum documento do Alexandre. Ah, Só sim. o que a Laura digitou. Uhum. Tem que ter bastante atenção nesse detalhe, tá? A partir desta etapa, nós vamos ver o imóvel.
vai a Laura de novo cadastrar o imóvel no outro sistema da Caixa e solicitar que o engenheiro da Caixa venha analisar esse imóvel. Cafezinho? Neste momento, o cliente tem um custo, tá? O custo é R$750, que é o custo da vinda da engenharia. Tá. Primeira grana que eu gastei, então, Sim, é para chamar o engenheiro sim. e ele olhar o imóvel, ver se o imóvel existe, se eu não sou um golpista. Se a área do imóvel tá ok, se a estrutura tá ok, se não tem Isso. infiltração, se não tem nenhum Beleza. risco, né? Se a matrícula está de acordo, tudo isso o engenheiro faz a análise técnica. E se ele vale, Se ele vale o valor. porque senão eu Exato. poderia pegar e querer financiar uma peça Superfaturar, né? para pegar a grana e... A finalidade da engenharia é se aceita ou não o imóvel e quanto que ele Se vale. ele é válido como garantia pra Caixa. Ele vale como garantia porque tá dentro daquilo que a Caixa exige. Ok. Vale o preço que tá lá no sistema, que colocaram lá que é? Vale. Ok. Tá. E aí, nessa etapa, eu corro risco. Sim. Se eu Todas as etapas, na verdade, são pré-aprovações. Ah, perfeito. Então, Vou pagar pra ver, no caso. após essa vinda do engenheiro, né, vem o laudo, vem direto pra mim, naquele laudo vai me dizer, sim, aceito o imóvel e o valor está ok, Ó, tá? Aí nós já partimos para a terceira fase do processo habitacional, que é montar o restante da documentação no sistema, tá? Na verdade, em questão de documentos é pouca coisa, é bem básico, assim, não é aquela burocracia que o pessoal imagina. e se eu estiver comprando com a imobiliária tá me ajudando Sim. nessa papelada. E a gente também a gente dá esse auxílio, porque a gente entende que por mais que não seja conosco, os clientes não entendem E tanto vocês da querem também uma documentação. velocidade nesse processo. Sim. Aí, Alexandre, eu finalizo no sistema da Caixa e imprimo a documentação. Nesse momento, eu vou chamar os clientes, vendedores e compradores para assinar os documentos, né? E aí, eu vou assinar também como correspondente bancário, colocando ali que eu fiz a conferência de toda a documentação, que é a minha responsabilidade os dados tem tudo digitados. isso. Então, por isso, a gente precisa de todas esses tipos de cursos que a gente faz, de certificações, né? Para poder ter esse credenciamento com a Caixa. E aí, eu preciso escanear todos os documentos. Por que isso? Porque até esse presente momento, a Caixa está confiando no que a Laura digitou. Ela sim. não recebeu nenhum único documento do Alexandre para essa conta. E eu não fui na caixa. Você não foi na Caixa e a Caixa não viu nenhum documento seu. Beleza. Né? Lá eles vão ver, a Laura colocou aqui que o pai do Alexandre é o seu Pedro. Realmente é? Vão olhar o documento do Alexandre lá, Pedro. Beleza. Ok. Então, eles vão fazer essa conferência de documentação. Estando tudo ok, a Caixa já libera para a agência da cidade emitir o contrato. Nesse momento, nós assinamos e é só alegria. Ah, tá. Aí, nesse dia aí aprovou. Bem, tá rápido. Tô comprando rápido esse imóvel. Nesse dia chegou o documento, vou assinar. O vendedor vai lá assinar também. Sim, os dois, né? Então, as digamos duas que partes. se o negócio não foi pela imobiliária, eu já tenho que ter acertado Sim. a negociação com o vendedor. Sim. E se quem está assistindo esse podcast é um vendedor, é importante que ele já tenha feito o recebimento desse valor de entrada Sim. para assinar. Que se ele estiver vendendo por dentro da imobiliária, a imobiliária já organizou todo esse pagamento. Aí eu vou falar como corretor Só um agora. detalhezinho que eu achei engraçado era que o nosso diretor aí tava focado. Eu acho que vai sair a compra do imóvel aí. O cara tava Agora de eu vou- olho de informação. agora Me eu vou falar- procura, Wellington. que eu Vou te falar ajudo. como corretor agora, né? Quando o imóvel entra para venda para nós fizemos duas coisas hoje na empresa. Primeiro, a gente analisa a documentação do imóvel e analisa profundamente, né? Se o imóvel é possível de financiamento ou não, se a documentação tá ok e quanto vale o imóvel. E isso a gente passa um retorno pro proprietário para fazer esse feedback com ele. Claro que nós temos uma ideia baseada na nossa experiência. A gente não dá o martelo, né? Dizer, é aprovado ou não. Bom, às vezes a gente diz pro cliente, olha, eu, a princípio, financia. Eu tenho dúvida aqui, eu tenho dúvida ali, porque pode ser que o engenheiro peça que tire alguma infiltração, peça uma pintura, coisas nesse sentido. Mas a gente consegue dar essa orientação, tanto pro vendedor,
tanto para quem quer comprar. Sim. Quando não tem o corretor experiente na jogada, aí o pessoal, aí as pessoas já são mais leigas, aí eles vão arriscar. Olha, Fica eu quero mais financiar. vulnerável o negócio, Fica né? mais vulnerável. Daqui a pouco a pessoa tá lá pagando, gastando uma negativa, né? Por exemplo, para apresentar a documentação para Laura, já tem que tirar ali as negativas no cartório do Em algum imóvel. momento a gente vai A precisar de uma certidão da matrícula, uma completa. certidão aqui e ali. Então tem um gastinho ali, né? Então ele pode correr o risco de chamar um engenheiro, o engenheiro chegar lá e dizer, não, essa casa aqui não financia pelo imóvel. Ele queimou R$750, né? Claro, às vezes acontece de nós orientar e nós orientar o cliente, olha, para nós saber se financia ou não, chamando o engenheiro. A gente sabe que ele vai pedir, vai condicionar alguma coisa, vai pedir alguma coisa, chama ele, vê o que ele vai pedir, aí tu pode fazer, aí é um outro momento, né? Sim. É um telhado, é uma pintura, bom, pode fazer isso para poder aprovar, e aí chama ele novamente, e aí ele vai lá e faz a aprovação. Tá, mas aí só pra concluir, sair da caixa com um contrato assinado, o que mais que eu tenho que gastar nesse meio tempo? Até aqui foi ali a chamada do engenheiro, o valor de entrada, Tá, No momento quando da alguém assinatura compra o da imóvel... caixa, tem uma taxa. que é do Tá, financiamento em quando si. alguém compra o imóvel, ele tem 3 despesas: ITBI, escritura e registro no cartório de registro. Tá, Quando ele compra pelo banco, ele tem praticamente a mesma despesa. Então, ele financiou, no dia que ele assinou na caixa, ele vai ter uma despesa lá. tem um percentual ou... É uma taxa fixa, né? É uma taxa fixa. Tá o que hoje? Em torno de quanto? Depende do valor do imóvel, né? Porque ela, Uma ideia. ela é fixa conforme valores de imóvel. Tá, Na mas vamos base lá. de uns R$2.000. R$2.000. Esses R$2.000... Seria 1%? Ela vai Não? variar de acordo com valores de imóvel, mas fica mais ou menos nessa base. Vamos lá que seja em torno de 1%. Tá. Tá? Ele vai ter essa despesa lá na caixa, que já vai pagar nesse momento a despesa do engenheiro. É nesse momento, né? Que ele paga? Não, ele pagou na chamada. Já pagou na chamada. Então ele vai Eu sei ter... porque foi eu que paguei aqui, né? Tá, ele vai ter a despesa do engenheiro e a despesa na caixa da escritura, que é o do contrato. Lembrando que o contrato da caixa é uma escritura. Porque as pessoas quitam o imóvel, tá aí agora, quando é que eu faço a escritura? Sim. Quando a gente vai no tabelionato? É uma escritura, ele tem força de escritura. Ele sai dali, vai pagar ITBI no tabelionato, na prefeitura. Aí ele paga ITBI sobre o valor financiado, ele paga 0,5%. Sobre o não financiado, ele paga 2%. Se ele fizer uma compra direta em tabelionato, ele paga 2% de tudo. Então, ele tem uma economia sobre o valor financiado. A próxima despesa é cartório de registro. Aí tem um porém. Se é o primeiro imóvel dele que ele está adquirindo na vida, aqui em Caçapava, ele tem 50% de desconto no registro. Top. Então, se ele está comprando o primeiro imóvel e é financiado, ele tem uma economia muito grande em relação a uma venda à vista e feito uma escritura em tabelionato. Tá, e só da ITBI, né? Reforçando. Digamos que esse imóvel foi 200 mil. Eu dei 100 de entrada e financiei 100. Quanto por cento? 0,5% sobre o valor financiado, daria R$500. Tá, E 2% sobre o valor não financiado, daria R$2.000. perfeito. Então, daria R$2.500 de ITBI. Esse imposto é um imposto pago para a prefeitura para municipal. a prefeitura, isso. Beleza. Lembrando que se ele fosse pagar toda a vista, seria 4 mil de despesa de ITBI. Sim. Show. Beleza, não, ela tem muita questão assim, mas ele é um processo simplificado, né? O que ele é um pouco mais complicado, mas tem uma frase da Laura que ficou muito claro para mim, e eu não vou lembrar da frase, né? Mas é por etapa, né? Que nem o da construção, que também o pessoal, pelo menos na minha época de corretor, linha de frente, era muito procurado. O financiamento de imóvel, quer dizer, de construção, ele é um pouco diferente, né? Aquisição de terreno em construção. Isso. Né? Ou construção em terreno próprio. Basicamente muda o quê? Quando a gente vai fazer um processo habitacional, que é para construção, tanto aquisição de terreno em construção ou construção em terreno próprio, o que muda é que a pessoa precisa fazer um projeto, tá? Isso em primeiro lugar. Contratar um engenheiro, no caso. Como que eu costumo trabalhar? Tá? Essa é uma forma minha de trabalho, não sei se os outros correspondentes trabalham dessa forma. A primeira coisa que eu peço, quando o cliente já tem a pretensão, Laura, eu já vi um terreno, eu gostei, né? Eu quero saber o que eu consigo.
eu faço o simulado e passo, olha, para um terreno de 50 mil, tu vai conseguir ali construir um imóvel de 130 em cima, um exemplo, né, com a tua renda. Mas primeiro a gente vai ver se você passa no financiamento, Ah, sim. tá? Porque aí eu já te dou aquela pré-aprovação para te não ir cru fazer um projeto, gastar valores, tempo, né? Fechar contrato, né? Expectativa, tu faz um contrato, tu vai para a prefeitura, tu paga engenheiro, tem uma série de custos. E chega na hora de você, tá, mas tu Sim. não passa, entende? Então eu prefiro trabalhar assim. Eu posso dizer assim, olha, Alexandre, eu fiz a tua análise, tu tá pré-aprovado, pode acontecer de na hora não passar, porque a gente nunca consegue dar 100% de certeza, mas nesse momento tu está apto a financiar. Até porque né? nesse meio tempo eu posso me endividar. Sim. Sim. Também. Pode aumentar a renda, diminuir a renda. Tem pessoas que hoje fazem o simulado hoje, aí daqui 3 meses, 4 meses aumenta a renda dele, aí vai precisar do último contra-cheque, a renda é maior, muda a taxa de juro, muda o valor da prestação. Então, Mas aí na construção eu tenho o terreno. Eu tenho o terreno. Aí eu quero só a grana para construção em si. Como é que vai funcionar as próximas etapas ali? Já fiz a minha análise de crédito, já fiz o simulado, posso pagar o valor que precisa. O meu terreno é 50 mil e eu quero 150 para construir. O que vem pela frente agora? A gente vai fazer, a partir do momento que teu projeto estiver pronto, o engenheiro vai Aí eu olhar. já tenho que ter contratado o engenheiro, já ter uma... Se eu já aprovei, já te deixei pré-aprovado, tu vai fazer o teu projeto. Beleza. Tá? Vai fazer o projeto com o engenheiro que tu escolher. E aí é importante de eu falar pro engenheiro que eu vou ter 150 mil para Tu construir. vai levar o simulado, né? Tu vai levar sim, o sim. simulado e os valores. Provavelmente que tem ele já vai estar pré-aprovado. esperto, então. na construção, duas coisas básicas, assim. Duas formas de contratar o financiamento. Uma, onde eu quero contratar a construção e a aquisição do terreno. E a outra, onde eu tenho terreno meu e quero somente contratar a construção. Então, a entrada dos 20% sempre vai ser fundamental. Só que o que acontece na construção? Se eu for construir em terreno próprio, o terreno ele entra como entrada. Então, Sim. por exemplo, 200 mil o meu projeto, eu quero 150 mil e 50 mil o terreno. Então, o terreno ele inclui-se no projeto. Sim. Então, se eu vou gastar 150 mil para construir mais 50 mil do terreno, 200 mil. Em 200 mil, 20% dá 40 mil. Então, em tese, eu teria que dar no mínimo 40 mil de entrada. Mas como eu estou entregando um terreno de 50 mil, então eu vou receber os 150 e eu não preciso dar nada de entrada. Perfeito. Porque o terreno já é meu e já serve como entrada. Beleza. Bem, já é um baita avanço. Sim. Sim. E do imóvel, o que basicamente aí nós falamos dos impedimentos do comprador e do vendedor. O que tu vê assim mais que tranca do imóvel em relação ao financiamento? O que os engenheiros vêm olhar aí? Ou que tu já passa de antemão, tu já passa pro teu cliente quando... o cliente chegou ali e quer uma avaliação. Anderson, quero uma avaliação porque eu quero vender esse meu imóvel aqui, quero ver se financia. O que tu na experiência como corretor já vivenciou e o que tu viu também os engenheiros? Assim, ó, o imóvel, para ser financiável, primeiro passo, ele tem que estar matriculado, registrado em nome do vendedor. Mas está pendente de inventário, tá no nome do meu pai, minha mãe faleceu. Não pode. Tem que fazer inventário, tem que regularizar. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, se existe construção, tem que estar toda ela averbada. Mas tem um percentual que a Caixa aceita, que ele não considera. Ok, só que tem o seguinte, tu tem uma ampliação, uma acréscimo de obra, que ela não está regularizada na matrícula, a prefeitura reconhece essa obra. Então, o que acontece? Existe uma despesa para regularizar. Se o comprador quiser aceitar sim, até tudo bem. Só que isso é uma parte, um percentual que é aceitável, tá? Só que o que acontece? Ele corre o risco de chegar na prefeitura e a prefeitura vai olhar o contrato da Caixa e vai olhar e vai analisar e vai dizer o seguinte, olha, aqui fala que tem 80 metros. 80 metros. Só que aqui no cadastro eu tenho 120, tem que regularizar esse imóvel. Aí eu tô com um contrato assinado na Caixa, que eu tenho, acho que o prazo de 6 meses para zerar ele, para concluir o registro, e eu tenho uma regularização que posso levar mais de 6 meses. Sim. Então eu corro um risco de ter problemas.
Então o correto é estar regularizada a construção. Mesmo que seja obra nova, se esse projeto ele não foi feito com o engenheiro, mesmo sendo, já ouvi isso, minha casa é nova, eu cheguei lá e disse, tua casa não passa pela Caixa. Mas como não, minha casa é nova? Sim, não está dentro das normas. Sim. Existem normas, né, padrões que tem que ser naquele formato. Então o engenheiro faz dentro das normas, a prefeitura aprova dentro das normas e a Caixa avalia dentro das normas. Então se eu faço uma casa... Só um spoilerzinho, um exemplo do que pode não estar. Exemplo, a pessoa construiu uma peça sem abertura, sem janela. Sim. A pessoa... Áreas molhadas na cozinha sem azulejo, por exemplo. Rachaduras que possam comprometer o imóvel. Distância de vizinho com abertura. Que mais? Forro em mau estado, né? Ou mesmo não ter, ou não tendo. Fiz uma garagem, botei um brasilite e não fiz forro. Não fez forro, tem que regularizar, tem que colocar isso. Então, mesmo que o imóvel seja novo, ele pode ter, ele não está apto a ser financiado, tá? E ainda, por exemplo, cozinha. A parte de pia tem que ter azulejo, lavanderia, parte de máquina de lavar, tanque tem que ter azulejo. O banheiro não pode estar para dentro da cozinha, né? Sim. Todas as peças têm que ter aberturas para fora e aberturas internas que fechem. Por exemplo, quartos de porta, né? O piso tem que ter em condição. Pode ser forro, mas tem que ter em condição, tem que estar organizado, não pode estar podre, amassado. Não pode ter, às vezes tu vê a obra nova, aquela umidade embaixo, que não foi feito o isolamento com um pinche, levanta aquela umidade. Aquilo ali, o engenheiro já teve casos que a gente viu aqui que o engenheiro condenou e não teve jeito de aprovar. Porque não foi passado isolamento para a umidade. E casas boas, né? E casas boas, casas novas. Também a nossa cidade é uma cidade Então, úmida. assim, quando alguém vai construir, ele popa e depois ele cria um problema pro futuro. Então, assim, então não quer dizer que... Caixa d'água. Tem que ter. Tem que ter caixa d'água. Então, assim, então não significa... mas o imóvel está matriculado, todo averbado. Tem que olhar. Pode ser que tenha algum ponto lá, disso que eu falei, e outros, que talvez que eu não me lembrei agora, que o engenheiro pode chegar lá e dizer, olha, não aprovo por esse motivo. Sim. Um exemplo, no meu caso, comprei uma casa financiada, fiz uma garagem para 2 carros, mas está lá, não foi documentado, não está averbado na matrícula, que se for 100% leigo, a matrícula é como se fosse o quê? A certidão de nascimento, o RG. Identidade da pessoa. Não tá... O histórico. não tá ali na matrícula, não vai financiar. Porque eu financiei, digamos, 100 metros e hoje a casa tem 150. Exatamente. Para regularizar essa área. E falando como corretor ainda, eu sempre digo isso para os nossos clientes. Financiar um imóvel é diferente do comprar um imóvel à vista e fazer uma escritura em tabelionato. Que tu vai ali, a escritura em tabelionato, tem que regularizar, demorou um pouco mais, um pouco menos, faz um contrato, paga uma parte, fica um resto pro final. Tudo se acomoda melhor. Num financiamento, tu tem passos que são importantes. Então, por exemplo, eu quero fechar um negócio e quero fazer um contrato. Bom, primeiro passo tem que avaliar o teu crédito. Aprovar o teu crédito. De repente fecha o contrato, não aprova o teu crédito. Bom, aprovou meu crédito. Bom, o segundo passo é chamar a engenharia para fazer a aprovação. Então, tem etapas que são importantes e que tem que ser vencida uma a uma. E tem que cruzar todas. Se não cruzar uma delas, não vai, né? Então, por isso é importante analisar a questão do CPF do vendedor, né? A vida do vendedor é importante, né? As certidões negativas, forenses, fiscais. O comprador, se estiver com a renda ou com algum financiamento em andamento, pode comprometer o financiamento dele. Então, o fato dele ter uma renda boa não significa que ele pode ter um crédito. Ele pode ter já estar com o limite dele comprometido. Tá. Vou fazer uma análise aqui na colinha que eu fiz, né? Fiz todo um dossiê aqui para não esquecer de nenhuma pergunta importante para vocês, para ver se nós respondemos tudo. Falamos sobre a história da Vasconcelos, falamos sobre a questão do financiamento. O primeiro passo para quem deseja financiar, então, foi a simulação. Como funciona o financiamento, passamos também.
Pode comprar pela imobiliária e não necessariamente. Como faço para comprar a casa? Fizemos todo o histórico, né? Que a pessoa precisa. Aqui, ó, faltou uma que é possível comprar somente o terreno financiado? Sim, é possível. Falamos no último, e vou aproveitar para fazer um jabazinho, né? Se tu tem um sonho, é Caçapavano, ou quer morar em Caçapava, em uma rua calçada, chegou a hora agora, Anderson. Exatamente. Nós, a incorporadora Vasconcelos, nós fizemos o loteamento. Agora, em final de fevereiro, início de março, nós recebemos todas as matrículas dos lotes, né? Loteamento moderno, atualizado, com calçamento, com calçada, né? Com encanamento dela das saídas dos pluviais das residências canalizada, né? Por baixo da rua. A água da Corsan dentro das calçadas, ou seja, não vai ter aquela questão da Corsan vir e abrir um buraco bem no meio da rua e ficar aquele calçamento aberto ou mal feito, né? Sim. Não tem motivo nenhum para abrir a rua, então. A força de energia, toda ela adequada, toda ela, a gente puxou dali do loteamento até lá em frente ao Nativista, todo um reforço de rede para não ter perigo de faltar a rede. Lotes a partir de 70 mil. Né, é possível financiar. Então, aquilo que eu falei aqui, né, que a gente acompanhou várias pessoas desde lá do início, desde jovenzinho, né? Eu não posso comprar uma casa de 200 mil, mas eu consigo financiar um terreno de 70. Financia o terreno, fica pagando. Daqui um pouco esse terreno vale mais, tu já deve menos financiamento, tu pode vender ele, a diferença tu pode usar como entrada, tu pode quitar ele lá mais à frente, tu pode construir em terreno próprio. Sim. Tu começa a ter várias opções a partir disso, tudo porque tu iniciou, né? Não é o carro que eu queria, comprei um mais comum, comprei uma moto, comprei um carro mais comum, fui indo até chegar no carro que eu queria. Porque se eu ficar esperando o momento certo, no fim eu não vou guardar dinheiro, não vou investir, não vou ter o ganho patrimonial que tem um imóvel, e às vezes a gente vai ficar só no sonho, né? Então, tem um primeiro passo, uma primeira atitude, que custa aí uma entrada muito baixa, uma prestação bem razoável, já se consegue comprar um terreno. Que maravilha. Uma curiosidade minha, consegue ter mais ou menos uma ideia hoje dos negócios realizados aí, quanto por cento é financiamento ou é um percentual difícil de chegar aí? Ainda o pessoal segue comprando bastante Assim, financiamento? Como é que tá? Hoje, boa parte das pessoas não teria um número para dar agora, né? Mas entre negociação à vista e financiado, lá, metade hoje, vamos dizer, compra financiado, tá? Mas esse é um dado que hoje, e esse dado não é só Caçapava, é nível de Brasil, que mais de 80% dos imóveis hoje estão irregulares. Então, não é o ditado que muito se usa aqui, né? Não é ilhado, enrolado, é irregular. O que significa? Precisa de algum tipo de regularização. Às vezes não é nada difícil, mas precisa, né? Então, isso se torna impeditivo de financiar. E nós temos uma particularidade em Caçapava, que nós temos vários bairros hoje aqui na cidade, onde metade dele, ou boa parte do bairro, ele é contrato de compra e venda, não tem a matrícula. Então, isso já não pode financiar o imóvel. Então, isso é um outro ponto que a pessoa, quando ela é dona do imóvel, e ela pretende para o futuro vender o imóvel, e ele tem lá somente um contrato de compra e venda, já regulariza o imóvel, porque quando ele for vender e ele tiver a matrícula, ele pode ter a facilidade de vender o imóvel em função de poder financiar. Porque embora muitas pessoas não financiem, eles querem um imóvel matriculado, registrado, né? E boa parte hoje financia. Então, no momento que eu tiver um imóvel que esteja irregular, ou o meu CPF esteja irregular, eu já tiro no mínimo 50% da possibilidade de venda daquele imóvel. Perfeito. Bom, eu sou um testemunha do financiamento imobiliário, né? Eu sou um cara que gosto de financiamento. Acho que a Laura também é uma defensora. Até de forma surpreendente, nós fizemos um episódio sobre a aquisição do primeiro imóvel e eu perdi, né, Laura? Eu fui o único que defendeu o financiamento e o resto do pessoal todo optou mais pelo consórcio. Eu gosto bastante. E até rumando mais para Mas isso porque tu não me convidou para participar. Pois né? não, foi um equívoco gigantesco da minha parte. Mas até rumando mais pro final desse nosso episódio, assim,
eu vou deixar para vocês fazerem um convite, uma provocação, né? Para que as pessoas ultrapassem a barreira do achismo, né? Primeiro que um detalhe que é importante estar reforçado, todo esse processo de financiamento que a gente falou, o cliente em nenhum momento ele precisa pagar nada para a imobiliária, né? Sim. Ele vem aqui, faz a simulação, faz a aquisição do imóvel, a Laura vai fazer toda a análise de documentação, vai acompanhar no dia da assinatura do contrato. Ele comprou o imóvel, o cliente vendeu o imóvel, nem quem está vendendo, nem quem está comprando precisa gastar nenhum dinheiro, não precisa pagar nada para a imobiliária. Esse trabalho para com o cliente ele é totalmente gratuito. E é de extrema importância. Eu como teu cliente, Laura, te digo assim, ó, que sem a participação de vocês, muitas das compras e das vendas não é nem possível, né? Porque vocês, de fato, entram junto com o comprador na causa, viabilizam, muitas vezes fazem até a intermediação, né? Para ver formas de tornar isso tudo possível. Então, peço que tu dê uma palavra de incentivo aí para que as pessoas acreditem, né? Deem o primeiro passo e reforce mais uma vez aquele ponto que tu falasse no início, que é de extrema importância, que é quem sonha em adquirir o primeiro imóvel, comece a se organizar financeiramente para tal. Porque até uma das perguntas era isso, né? Nós passamos por ela, se era possível comprar sem nenhum real no bolso. Por mais que tu faça uma negociação brilhante, em algum momento tu tem que estar capitalizado, né? Então te passo a palavra aí para tu. Assim, Alexandre, eu também sou uma grande defensora do financiamento. Fui, inclusive, beneficiada por ele, né? Nossa primeira casa, graças a Deus, foi com financiamento pela Imobiliária Vasconcelos. Foi tua nós própria conseguimos. cliente, então? Foi minha cliente, né? Meu esposo, fomos beneficiados. E assim, eu te digo que hoje em dia as pessoas já têm aquela crença que tudo é muito difícil, né? A gente encontra as pessoas e vai conversar, e não somente pelo financiamento, mas a gente nota que as pessoas estão bem mais pessimistas da vida. E eu acho que, assim, não vou te dizer que seja algo fácil, porque realmente não é, mas é um sonho, é algo tão grande que tu não pode chegar sempre pensando que vai ser difícil, né? Tu tem que ter aquele otimismo pra vida. E isso em tudo o que tu quiser adquirir. Se eu não tivesse tido o otimismo de ter vindo pra imobiliária, de saber que tudo ia dar certo, né? Ter conhecido o Anderson Heraldo, de ter te reencontrado aqui, ter conhecido o Wellington. Tanta coisa poderia ter sido diferente, né? Claro. Então, se de início a gente já começar a pensar na vida futura, olha, com 30 anos eu quero ter o meu imóvel, eu já tenho que começar a me programar aos 20, eu já tenho que começar a juntar, eu já tenho que me educar financeiramente para minhas compras, não só para imóvel, mas para estudo, para adquirir um carro, né, para uma viagem, para qualquer coisa. Tu tem que ter essa organização. E o financiamento, ele não é tão difícil como as pessoas pensam, tá? E para quem precisa financiar, pode contar conosco. No que a gente puder, e eu digo isso pessoalmente porque eu acabo me envolvendo muito nisso, eu tô sempre aberta para conversar, para tirar dúvidas, para dar uma sugestão. Se às vezes se não é para mim, eu indico quem pode conseguir resolver, né? Porque nem sempre a gente consegue. Às vezes precisam de. Ai, Laura, a gente precisa de um mínimo da caixa. Se eu puder intervir, eu sempre vou conseguir. O que eu não consigo, eu já busco o Anderson, que já tem uma experiência maior na parte da imobiliária em si, das vendas. Então, assim, é tão possível, né? Sim. E aí a gente vê as pessoas novas já pensando que não pode, que não vai conseguir. Não é assim, né? Então, vamos ter um pouquinho de... almejar um pouquinho Sim. mais, né? Acreditar que da nossa parte a gente pega pela mão e percorre boa parte do caminho junto, O que né? for possível, a gente carrega se precisar. Seu Anderson, Bom, é até meio parecido o que eu vou falar, né? Eu tinha um sonho quando eu fiz 18 anos, comecei a trabalhar. Trabalhava numa ferragem em frente de onde estacionava os ônibus para ir para a faculdade, né? Isso lá em Rosário, em 2002, 2001, 2002. E eu sempre tive um sonho de fazer faculdade e achava que não conseguia fazer, não era para mim, até o dia que eu fui perguntar, né? E aí o dia que eu perguntei como funcionava, eu vi que eu conseguia fazer e fiz e mudei minha vida a partir daí, né? Então, baseado nisso, eu tenho muito
uma brincadeira, né? Eu tenho alergia quando alguém acha alguma coisa, né? Sim. Sem saber a fonte. Porque eu lembro lá do meu passado e penso que se eu não tivesse ido perguntar na fonte, eu não teria avançado. Então a mesma coisa serve para o que a gente falou hoje. Pergunte, vão na fonte, não fique achando as coisas, né? A gente está aqui, a gente não cobra nada para atender, né? Quer fazer um simulado, quer trocar uma ideia, quer saber como funciona o financiamento, não tem nenhum custo. Às vezes as pessoas ficam, desculpa, tô te incomodando. Não, o nosso serviço é esse, Não é né? incômodo O para nosso serviço nós. é esse, né? E tem muitas pessoas que às vezes ficam 1, 2, 3 anos, 4, 5 anos e depois elas vão comprar, né? E a gente consegue fazer esse acompanhamento, consegue fazer essa orientação, a gente consegue ver a evolução deles se preparando e realizando o sonho, né? Que é a aquisição do imóvel. Então a gente é super parceiro, né? Estamos aí para isso e nos procurem. Show, perfeito. Até durante a conversa eu anotei aqui, já fica o convite para que nós... Gostei de conversar com vocês, né? Então já tô mentalizando aqui qual é o nosso próximo... Próximo assunto. Porque por incrível que pareça, até nós os três sentarmos e conversarmos não é tão frequente. Mas eu acho que é um assunto interessante, um tema que ainda não bolei o título, mas é tanto na questão de locação, que é o segundo peixe da Laura aí que a gente vai vender, quanto na questão da compra, onde e como escolher onde morar em Caçapava, né? Sim. Para que a gente possa analisar junto, tanto para quem vem de fora quanto para quem está aqui, né? Escolhendo, a gente possa analisar juntos as possibilidades de moradia, né? Claro que já vou dar um spoiler, não vamos dizer que não moramos num lugar ou moramos somente em um, né? Mas analisar os prós e contras, né? De cada uma das localidades, desde a questão de custo, de deslocamento e tudo mais. Sim. Acho que é um tema interessante. Eu mesmo aluguei um imóvel uma vez aí, de forma inexperiente, não tinha onde secar minhas roupas, né? Quem tá em Caçapava aí sabe que a coisa não é fácil, né? Então, às vezes, parece que são pequenos detalhes, né? Sim. Mas que no dia a dia aí fazem uma grande diferença. Agradeço a disponibilidade e a presença de vocês aí, foi uma honra. E vocês que estão nos acompanhando aí até o final, obrigado. Espero que tenhamos resolvido todas as dúvidas de vocês. Lembrando que o nosso suporte imobiliário aí fica à disposição de vocês, tanto pelas redes sociais, quanto vocês podem colocar as dúvidas aqui nos comentários ou nos fazer uma visita aí. A gente está sempre preparando um chimarrão aí ou um cafezinho para receber vocês. Muito obrigado e até a próxima. Se inscreva no canal e deixa o joinha aí que o YouTube começa a levar para vocês mais vezes o nosso conteúdo. Valeu, muito obrigado e até a próxima.